Olá, essa é a apresentação do Tech Challenge da fase 2 do curso de pós-graduação de IA para Devs. Esse grupo é formado por Yuri Fernandes, Leonardo Ares, Douglas de Almeida Costa e Patrick Pacífico da Silva. O objetivo do trabalho é utilizar o algoritmo genético para realizar uma otimização. A gente optou em utilizá-lo para otimizar a escalação ideal dentro de uma formação específica. Então, o algoritmo ele vai escolher a melhor formação e os 11 melhores jogadores para preencher esta mesma formação. A gente utilizou a base do FIFA 22 que a gente baixou lá do Kaggle para gerar os dados, ok? Bom, a gente aqui o nosso genoma ele é formado, né? O indivíduo ele é formado por uma escalação tática e 11 jogadores que complementam essa escalação. A função fitness, ela vai ser calculada a partir da pontuação de cada jogador dentro da sua posição. Ele tem uma pontuação para a posição ideal e uma pontuação para a posição secundária. O método de inicialização, ele vai ser aleatório, então dentro da base, a gente vai selecionar aleatoriamente uma população inicial. O método de seleção vai ser o elitismo, então os 20% melhores indivíduos dessa população, eles serão elegíveis para a próxima geração. Aplicaremos o método de single point no crossover, onde a gente vai cruzar os pais. E a gente vai incluir uma mutação, né, para introduzir uma diversidade dentro da população, em que nós vamos selecionar algum jogador aleatoriamente, né, para ser substituído dentro do filho gerado, ok? E o critério de parada vai ser a critério do usuário. A gente criou uma tela gráfica em que o usuário pode parar a execução no momento em que ele quiser. Partindo para o código, aqui é onde ele inicia e a gente cria aqui a nossa primeira população de forma randômica. Então, aqui em cima, a gente carrega a base, né? E a gente seleciona de forma randômica aqui. Isso é uma informação que vem da tela, tá? Quais são as formações utilizadas para iniciar o processo de otimização, ok? É importante dizer também que na tela é possível escolher qual que é o time que se deseja otimizar, e aqui a gente inicia o processo de evolução. Então, com a população escolhida, a gente faz o cálculo do fitness. O cálculo do fitness, como comentado anteriormente, ele passa por posição. Ele faz o seguinte cálculo: se o jogador ele está dentro da posição ideal, ele atinge a nota máxima de um ponto. Se ele está numa posição secundária, ele tem uma nota um pouco menor, 0,9. E se ele estiver fora de posição, a nota dele é 0,1, é a nota mais baixa, ok? E aqui a gente faz a somatória da pontuação desse time, somando os pontos de todos os jogadores, e a gente retorna aqui na função fitness, ok? Uma vez que a população, é calculada a pontuação de cada indivíduo dessa população, a gente identifica qual que é os melhores indivíduos, né? Aqui no método de seleção. Vale destacar que aqui a gente começa a plotar, né, lá na nossa interface, né? Qual que é a geração corrente, qual que é o melhor fitness, aqui qual que é a média de fitness da população, qual que é a melhor formação e o melhor time escalado. Aqui a gente faz a seleção, então a gente utiliza o método do eletismo, 20% dessa população, né? E a gente aplica a seleção aqui no método. Então, aqui no método de seleção, a gente escolhe 20% da base
que tem a melhor pontuação, e a gente inicia o processo aqui de crossover gerando os próximos filhos, né? Nesse processo de crossover, a gente utiliza o single point, ou seja, né, eu seleciono a formação, na verdade, eu faço uma formação aleatória entre o pai um ou o pai 2. E para a formação do time, para a escalação do time, a gente utiliza o método single point. Então eu pego aqui, seleciono um número randômico e pego parte dos jogadores do time um. E depois aqui do pai 2 eu seleciono todo mundo que não está no meu filho um. E aí eu tenho o meu filho 2. E aqui nessa linha eu junto a formação do filho um com a formação do filho 2, gerando o meu novo filho dessa população e eu retorno, ok? Depois eu aplico uma pequena mutação dentro desse filho que eu acabei de gerar. Então, aqui no nosso método de mutação, o que que eu faço? O que que nós fizemos? A gente seleciona um jogador que ele não está dentro dessa formação, desse filho, e a gente faz a troca. Então, aqui de forma randômica, eu seleciono um jogador aqui do meu filho, do índice, né? Aqui do que eu vou fazer a alteração. Seleciono de forma randômica um jogador que não está dentro do meu time. E aqui eu faço a substituição. A partir do índice que eu selecionei de forma randômica, eu substituo pelo jogador randômico que eu selecionei. E com isso eu aplico a mutação e adiciono na minha lista de nova geração. E o processo ele entra no looping, gerando novas e novas gerações. Aqui temos a interface do nosso algoritmo. Optamos por uma interface mais simples e organizada. Possuímos um menu lateral esquerdo com o Select, onde podemos escolher o time que vai voltar na nossa base de dados, os jogadores presentes nele. Embaixo temos um scroll horizontal para selecionar o tamanho da população inicial e possuímos dois botões, um de iniciar a otimização, onde podemos iniciar o nosso algoritmo, e outro para parar essa otimização, onde quando a gente achar melhor. Aqui no central a gente tem o número de gerações, o melhor fitness e a formação escolhida randomicamente pelo algoritmo. No gráfico, a gente possui, na linha azul escura, o melhor fitness, e na linha azul pontilhada, a gente possui a média da população. Embaixo, temos a tabela, onde traz algumas informações dos jogadores que foram escolhidos pelo algoritmo, onde possui o nome do jogador, a pontuação total do jogador voltada pela base de dados, a posição principal do jogador e a posição que ele foi escalado. No canto direito, a gente possui uma visualização, onde possui uma demonstração de como seria em campo. Então, a gente tem os jogadores posicionados com base na formação escolhida pelo algoritmo. Legal. E aqui, Yuri, você me permite complementar, né? A gente nota que uma característica que, por ser o elitismo, né? A gente não nota uma variação muito grande. Na verdade, não tem uma variação ali do melhor fitness, né? Ele mantém uma constante. E ali embaixo, como a gente pode ver, por exemplo, o Lionel Messi ele tem a posição principal ponta direita, mas a posição escalada foi atacante, né? Ali o Neymar Júnior, a posição principal é a ponta esquerda, mas ele foi escalado como meio atacante. Isso influencia na pontuação desse time, né? Como explicado na apresentação do código. Bom, por fim, como conclusão, apesar de talvez o algoritmo genético não ser a melhor solução para resolver o problema proposto, o problema foi muito útil para a gente conseguir aplicar os conceitos aprendidos em sala de aula, desde o método de seleção, a função fitness, onde a gente identifica quais são os melhores indivíduos, a aplicação do crossover para selecionar os filhos e até mesmo a mutação para gerar uma diversidade dentro da população. E com isso, a gente conseguiu identificar a evolução
da população dentro do algoritmo. Gostaríamos de agradecer pela oportunidade e encerramos por aqui.